Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2. E vamos deixar aberto. E enquanto eu me lembro dos dois avisos que eu preciso dar, você deixa aberto aí. O primeiro aviso é que no segundo dia do bazar, no sábado, vai acontecer também uma palestra às 12 horas, meio-dia, direcionado para as mulheres, de prevenção do câncer de mama, ministrada pelo presbítero Emerson, médico da nossa igreja, vai trazer essa palestra. Então, mulher está convidada a estar participando e trazer uma amiga para participar da palestra e depois estar no bazar. E o segundo aviso é que dia 9, e esse aviso a gente esqueceu de inserir, um dia antes da ceia nós vamos ter uma confraternização de final de ano do Ministério de Casais. Vamos ter uma noite de pizzas e a gente precisa fazer a inscrição e pagar uma taxa simples. E se você é casal da nossa igreja, já fez ou não fez o encontro de casais, mas tem se aproximado, quero pedir que você procure o Ronald e a Anjinha. Eles vão levantar as mãos ali, estão aqui na frente ao final do culto. Eles vão dar todas as instruções referentes a esse evento. Obrigado. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 14. Vamos juntos? Vou ler na versão Nova Almeida atualizada, a versão que nós temos usado. Diz assim: Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judeia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naquele dia profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só até aqui. Nós, na semana passada, meditamos sobre o episódio do derramamento do Espírito Santo. Do versículo 1 até o versículo 13, nós falamos sobre como estavam reunidos. Já tenho aqui. Já, obrigado. Como reunidos naquele lugar, no mesmo lugar, eles estavam ali e, de repente, diz a palavra do Senhor, cumpriu-se o tempo de Deus em derramar o Espírito Santo, conforme havia sido prometido pelo Senhor Jesus, ali no capítulo 1 de Atos, quando ele disse: permaneçam em Jerusalém, permaneçam na cidade, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo será derramado sobre vocês no tempo de Deus. E ali eles permanecem até que, de repente, eles começam a ouvir um som como de um vento impetuoso. E aquele som enche toda a casa, enche aquele ambiente e aparecem ali línguas como de fogo e pousam uma língua sobre cada um deles. E eles começam a falar em outras línguas, as línguas de todas as nações e povos debaixo da terra. E as pessoas afluíram para aquele lugar, se concentraram, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, morando provisoriamente por conta da festa do Pentecostes. Eles estavam ali naquela cidade e afluíram para aquele lugar, tentando entender o que estava acontecendo, o que era aquele barulho e aquele falatório que ao mesmo tempo parecia uma grande confusão, era um grande esclarecimento, visto que cada um conseguia ouvir falar na sua própria língua. Eram línguas
compreensíveis, e eles ouviam a respeito das grandezas de Deus. A carta de Paulo aos Coríntios vai falar sobre línguas que não eram compreendidas, mas aqui está falando sobre línguas que eram bem entendidas. E 3 vezes a expressão eles ouviam falar na sua própria língua materna, nas próprias línguas. Ele repete isso 3 vezes para deixar bem claro. A gente está entendendo o que eles estão falando, a gente está ouvindo bem. Eles estão falando e eu estou entendendo que eles estão falando das grandezas de Deus. Mas em como toda manifestação do Espírito Santo de Deus, aqueles que são eleitos compreendem o que está sendo dito. A mensagem chega aos ouvidos e também ao coração. Mas aqueles que não são eleitos, aqueles que o Senhor, na sua soberania, disse, esses eu não salvarei, a reação era diferente. O último versículo que nós expusemos na semana passada dizem, outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Eles estão bêbados. A gente não está entendendo nada que está acontecendo aqui. Esse pessoal daí está embriagado. Cedo assim, 9 horas da manhã, já estão bêbados. É gente doida. É gente que fala que o líder deles morreu e depois voltou à vida. Esse pessoal está maluco. Mas, diante daquela reação negativa, Pedro se levanta. E é a segunda vez no livro de Atos que a gente vai ver Pedro se levantando. Só que dessa vez é diferente. A primeira vez, Pedro, ao se levantar, vai falar para o grupo de discípulos sobre a necessidade de escolherem um outro apóstolo para compor aquele grupo de 12 apóstolos. Aqui Pedro está se levantando para a sua primeira pregação pública. A primeira pregação pública da igreja, o que nós acabamos de ler, a primeira parte. Isso é de ordem muito significativa. Qual foi o primeiro sermão pregado na igreja? Está registrado aqui. Pedro se levanta junto com os 11. E a imagem que nós podemos ter é Pedro se levanta e os 11 ladeando ele ali, perfilados, dizendo, nós autenticamos, nós confirmamos o que ele está falando, ele é o nosso porta-voz e ele fala da parte de Deus. E ele se dirige então à multidão nessa pregação que é aberta para todos e não uma palavra ali circunscrita aos discípulos. E nessa pregação ele vem dizer, homens da Judeia, dá o endereço, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso, entendam o que está acontecendo, porque esses homens, diferente do que vocês estão imaginando e julgando, eles não estão bêbados, como vocês pensam, porque são apenas 9 horas da manhã e na festa de Pentecostes, especialmente, era costume que as pessoas passassem apenas a comer e beber apenas depois ou perto do horário do meio-dia. Ele está dizendo, vocês estão interpretando errado. E aí ele traz no versículo 16, mas o que está acontecendo, e ele passa a explicar o que está acontecendo baseado na palavra de Deus, e ele traz uma referência lá do Antigo Testamento, do livro do profeta Joel. E os apóstolos, eles tinham essa autoridade para fazer uma interpretação autoritativa. Ele pegava um texto do Antigo Testamento e trazia para aplicar ali e dizer, aquilo que os profetas disseram, é isso que está acontecendo agora. Eles, e somente eles, tinham essa autoridade. Então, quando nós lemos um texto do Antigo Testamento sendo citado no Novo Testamento, nós sabemos, foi Deus que inspirou essa citação, essa inserção, e assim nós compreendemos. E ali ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias, quando seria derramado o Espírito Santo. E essa expressão, nos últimos dias, ela é muito importante aqui, porque ela aponta para a compreensão que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana da Barra, compreende a respeito das últimas coisas, da escatologia. E quem esteve na muito rica aula de escola dominical hoje pode aprender e entender a respeito disso, a nossa visão a respeito das últimas coisas. A nossa visão escatológica, que é chamada de amilenista. Foi bem explicado, as outras visões, quem veio aproveitou, quem não veio perdeu a grande e rica oportunidade. E essa visão diz que os últimos dias eles já começaram. E a visão amilenista, ela diz que o milênio, citado lá em Apocalipse, no capítulo 20, não são
1000 anos literais, mas é um período iniciado aí nesses últimos dias. Derramamento do Espírito Santo. Jesus vem, Jesus morre, Jesus é ressuscitado e o Espírito Santo é derramado. E esse reino que já chegou, que já está entre nós, ele está nesse contexto dos últimos dias, nesse milênio, onde nós já vivemos a tribulação. E ao final desse período dos 1000 anos, então, na segunda vinda de Jesus, a tribulação ela vai se intensificar. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu quero encorajar você a participar das aulas de Escola Bíblica Dominical. E até que venha o que está escrito, registrado no versículo 20, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e aí é o último capítulo da nossa história, a consumação, o dia do juízo. Nós vimos bem isso lá na escola dominical. O apóstolo Pedro, então, ele vai falar sobre o que aconteceria baseado no derramamento do Espírito Santo, no que havia sido profetizado e nessa dinâmica desses eventos dos últimos tempos. O Espírito Santo foi derramado. Quais são os efeitos? Quais são as consequências? O que é esperado de observarmos, desfrutarmos e percebermos nesses últimos dias? Sim, o que está registrado a partir do versículo 17, mas o que está acontecendo a partir do versículo 14. E esse é o ensinamento da palavra de Deus no livro de Atos, denominado em muitas Bíblias de Atos dos Apóstolos, mas por muitos comentaristas chamados de Atos do Espírito Santo. Quer saber a respeito do Espírito Santo? Você pode ouvir sobre muitas experiências, muitos relatos e testemunhos, mas o nosso interesse e o que nós temos como prumo, como referencial e âncora da nossa fé e da nossa compreensão está aberto diante de nós, a palavra de Deus. E quais são as consequências e o efeito do derramamento do Espírito Santo? Vamos ver a partir do versículo 14, que diz assim, vamos ler mais uma vez. Então Pedro se levantou junto com os 11. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus diz que nenhum termo, nenhuma palavra, nada do que está registrado é fruto do acaso e aleatório. Tudo isso que nós lemos aqui é inspiração de Deus. E a primeira coisa que nós podemos observar é que Pedro se levanta junto com os 11. O primeiro efeito, a primeira consequência que nós vamos ver do derramamento do Espírito Santo é a bênção que nós temos de desfrutar, de viver num contexto que Deus levantou concílios, grupos de pessoas para resolver situações, para explicar cenários que são explicados em concílios, em conjuntos. Pedro se levanta com 11. A palavra de Deus poderia ter colocado apenas Pedro se levantou e começou a falar, mas ele faz questão de dizer, ele se levantou com os 11. E aqueles 11 ali estavam autenticando, confirmando e dizendo, realmente, nós temos essa mesma compreensão. A gente está aqui junto com ele. E essa não é uma prática, um evento que aparece única e exclusivamente aqui. Mas durante todo o livro de Atos, de tempos em tempos, situações aparecem em que nós vamos ver Deus dirigindo a igreja da mesma maneira, juntando gente da liderança para decidir. Primeira vez que a gente vai ver depois disso é lá em Atos no capítulo 6, por ocasião da escolha dos diáconos, quando as esposas dos helenistas, as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. E ali os apóstolos começaram a ter dificuldade, que como iam pregar a palavra e ensinar a respeito das coisas de Deus e orar, e ao mesmo tempo atender. Então eles se juntam, oram, buscam direção de Deus, e ali naquele primeiro concílio, pareceu bem a eles, e eles decidem, vamos levantar esses homens cheios do Espírito Santo para fazer esse trabalho. O concílio é uma prática que Deus levantou, esse sistema conciliar de gente junta. E louvado seja o nome do Senhor, isso aparece outras vezes. Ali no capítulo 15 nós vamos ver uma controvérsia. As pessoas falavam, será que quando a pessoa se converte, ela tem que ser circuncidada ou não? Será que ela tem que adotar os costumes judaicos antigos ou ela
é só chegar e fazer parte. E ali eles se reúnem num concílio novamente, buscam a direção de Deus para explicar e para tomar decisões. O sistema conciliar é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Ali no final, e aí parece que vai de 5 em 5 capítulos, mais ou menos isso aparecendo, no capítulo 20, quando Paulo está decidindo ir para Jerusalém, a igreja se reúne, os presbíteros ali oram e entendem a direção de Deus, ainda que o apóstolo Paulo falasse, olha, eu vou, mas eu não sei se eu volto. Eu sei que Deus tem falado ao meu coração que naquele lugar eu vou passar por sofrimentos e angústias. E então ali ele é enviado e um concílio ora e envia aquele apóstolo para a sua viagem missionária. É uma grande bênção a gente saber que nós somos, como igreja, aqueles que têm a compreensão de que se alguém levanta única, exclusivamente, num voo solo, dizendo eu tenho uma interpretação que nunca ninguém teve, a gente precisa desconfiar. Aliás, a boa teologia ela é feita em concílios. As nossas confissões de fé, os nossos catecismos, era a gente que se reunia, que orava, que buscava de Deus. Deus, qual é a direção, qual é a compreensão do Senhor? Isso leva a gente a entender a palavra junto com a comunidade e com o povo. Não é fruto de uma interpretação aleatória de alguém que leu e fala, eu entendi o que ninguém entendeu até agora, porque eu tenho uma conexão espiritual, especial e diferente ante Deus. Não. Se alguém levanta com alguma ideia, com alguma compreensão que é dita nova, ela será submetida à compreensão da comunidade. Isso é uma grande bênção. A boa teologia ela é humilde de dizer, eu não dou conta de entender todas as coisas, eu preciso da comunidade, e Deus levanta os concílios, especialmente nas lideranças, para a gente entender isso. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos esse sistema de governo, de compreender as coisas juntos. Por isso a gente tem um conselho. E no conselho da igreja, a gente tem gente levantada por Deus ali, homens que se debruçam sobre assunto, sobre a intenção de buscar a direção de Deus para quando a gente vai tomar decisões. E eu achei muito acertado da parte do nosso conselho. Na última reunião, falou, pastor, a gente orou pouco, a gente tem que orar mais para decidir a respeito dos próximos líderes, dos próximos presbíteros. E assim nós resolvemos adiar, sem problema. Pareceu bem, o coração ficou apaziguado. E é assim que Deus vai conduzindo a gente, porque Deus nos colocou para viver numa comunidade. E viver isolado, imaginar que eu posso viver independente dos outros, sem prestar conta para ninguém, num voo solo, individualista, não é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus nos deu concílios, gente para caminhar junto com a gente. E aqui Pedro se levanta junto com os 11. E a pergunta de ordem prática e de aplicação é, você tem andado sozinho? Você tem um grupo que caminha junto com você? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu tenho um grupo, alguém que me pastoreia, que me ajuda, que me exorta, que me anima, que eu posso ser instrumento da parte de Deus para encaminhar essas pessoas a conhecer e discernir a vontade de Deus. Esse é o sistema, desde o começo. Deus, sendo Ele a perfeita comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, deu esse modelo para a gente. E falou, olhem, nós somos Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade perfeita de amor. E assim também o povo de Deus deve viver. Então Pedro se levanta junto com os 11, dizendo, eu não estou sozinho. Eu não sou o líder da igreja, mas há uma liderança conjunta, compartilhada, conciliar. E que bênção a gente poder ter isso. E a nossa orientação em cada ministério da igreja, cada nível, é que a gente sempre tenha gente com quem a gente possa compartilhar. Nas células, nos ministérios, que gente possa tomar decisões juntas e assim Deus nos dirigir. Isso acontece desde lá do começo. Ele reúne gente de todos os lugares. E Deus tem apontado para a gente, igreja, vocês são uma comunidade. Vocês não são um grupo de pessoas isoladas que foram agrupadas, mas vocês são um corpo, dependentes uns dos outros, e nessa comunhão há o conselho do Senhor na vida de vocês. A palavra de Deus segue dizendo, e ele vai falar ali no versículo 14, dizendo, eles não estão bêbados como vocês estão entendendo, interpretando, mas versículo 16 diz, mas
o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. A fala de Pedro é muito, muito importante. Pedro, ele não interpreta a Bíblia a partir da realidade, mas ele interpreta a realidade tendo como ponto inicial de referência a Bíblia. Ele diz, isso que vocês estão vendo, a Bíblia fala o que é. Essa é a forma que o crente precisa viver. A igreja é um local onde a realidade ela é interpretada a partir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que explica, autentica e diz o que é o certo e o que é errado. Não os meus sentimentos, não as minhas percepções, que são variáveis, que me enganam, que dependendo do meu estado de humor eu vou ter uma percepção diferente. Mas a palavra de Deus, a rocha eterna, ela não muda, ela não varia, ela dura para sempre. E é a partir dela que nós compreendemos a realidade. O apóstolo Pedro, ele está dizendo, isso que aconteceu já foi dito na palavra de Deus. Deus já revelou para o profeta Joel, já registrou isso. Então a nossa interpretação não é a partir daquilo que a gente vê, mas a partir daquilo que a palavra de Deus nos revela. Ele faz essa interpretação e compreensão autoritativa. Ele pega o texto do Antigo Testamento e fala, é isso que está acontecendo. É assim que a gente entende a realidade. E há sempre um clamor da palavra de Deus para que a gente olhe para a realidade a partir da palavra e não o contrário. Senão nós vamos cair no relativismo de dizer, não, essa era uma palavra muito boa e tem princípios até interessantes, mas ela já passou e não serve mais. E você não pode ter as duas coisas. Ou a palavra de Deus é o referencial da sua vida, ou ela não é. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser em algumas áreas que eu decido que ela vai ser o referencial, eu uso ela como instrumento. Em outras áreas que eu acho que não me é conveniente, eu deixo ela de lado. Não, a palavra de Deus é o referencial a partir do qual nós compreendemos e definimos o que é a realidade, o que é certo, o que é errado, como a gente entende o sofrimento, a morte, como a gente entende as alegrias, os valores desse mundo, o que a palavra de Deus diz que deve ser, e não o contrário. O Senhor Jesus mesmo, ele já falou, quando falava ali com os fariseus a respeito da ressurreição, Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz, vocês erram, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele diz, as duas coisas são igualmente importantes. Mas não se enganem de avaliar a vida de vocês a partir da experiência, a partir das sensações, dos arrepios. Porque haverá dias que eu vou ler a palavra de Deus, e eu leio na palavra de Deus que Deus me ama, é soberano, que cuida de mim, que não cai nem um fio de cabelo da minha cabeça que não seja da permissão do Senhor, e que Deus cuida de mim, e o meu coração, ele se aquece, e os olhos se enchem de lágrimas quebrantado e me derramando na presença do Senhor, e eu sinto um arrepio, e é maravilhoso isso. Mas tem dias que a gente lê o mesmo texto, e parece que não acontece sensorialmente nada. Eu não sinto nem arrepio, mas aquilo dali é a palavra de Deus e é a verdade, e é isso que ela diz, quer eu sinta alguma coisa, quer eu não sinta nada. Então, meus irmãos, o nosso clamor não é dizer, meus irmãos, os sentimentos, as sensações não servem para nada, eles servem, foi Deus quem nos deu, para a gente experimentar, para a gente aproveitar, para a gente desfrutar. Tão bom a gente olhar para um filho, abraçar um filho, ter aquele sentimento bom, marido com a esposa, se alegrar com o sucesso de alguma coisa na vida, se entristecer com algum revés, alguma fraqueza. É importante, mas a nossa compreensão da vida não é baseada nos nossos sentimentos, não é baseada naquilo que nós sentimos sensorialmente. Eu vim nessa igreja, mas eu não senti nada, mas a palavra de Deus foi pregada. Ou você prefere ir para outro lugar onde você sente muita coisa porque você chegou num... eu senti aqui. Eu senti, mas... E a palavra? Não, acho que leu meio versículo, o resto foi contar a experiência e... Cadê o caldo? Cadê a referência? Cadê a substância? Para a nossa fé, ela está na palavra.
O que vocês estão vendo, diz a palavra de Deus, Joel, é apontado aqui pelo apóstolo Pedro, é o que foi dito por meio da palavra. Atos capítulo 17, lá para frente, nossos irmãos da cidade de Bereia são elogiados. Atos capítulo 17, versículo 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Tinha sentimento, eles estavam ávidos. E examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os crentes de Bereia são elogiados, porque eles liam na palavra se aquilo que eles ouviram, experimentavam, de fato era daquele jeito. E quando nós falamos a respeito da visão da nossa igreja, queremos ser uma comunidade que ama Jesus e a sua palavra, a gente está dizendo amar a palavra como aquilo que está no lugar mais elevado de prioridade, de influência na nossa vida. Não são as minhas sensações. Eu estou esfriando porque aqui eu não sinto nada. Mas você está lendo a palavra, você está meditando nela, você está procurando aprender e entender. Você entende que isso daqui é a fonte da parte de Deus? Ou você quer se alimentar de mais? Porque quando a gente se alimenta de mais sensações, a gente vai ficando com mais fome, cada vez mais enfraquecido, porque se de repente um culto com a luz um pouco meia penumbra já não é tão despertador para você, e você quer uma coisa com mais fumaça e alguma coisa mais alta, e a gente nunca se satisfaz. Mas a palavra de Deus, quanto mais a gente lê, mais satisfeito e mais fome a gente tem dela, porque ela vai dizendo para a gente, é assim que a vida se organiza. E não é a partir das minhas opiniões, porque afinal, a maioria, todo mundo está fazendo assim. Os jovens de hoje em dia, eles já não são mais assim. Então a gente tem que ir nesse fluxo do que eles estão acostumados a fazer. E a gente vai relativizando o que a palavra de Deus nos diz. Não, porque esse é o costume. Porque as coisas que são ensinadas, que vão contra a palavra de Deus, elas vão vindo gradativamente, entrando, e daqui a pouco você já está tão abraçado, envolvido por aquilo, que você já deixou de lado e fala assim, não é ruim não essa Bíblia aqui, mas ela não é mais a palavra de Deus. E terrível coisa isso, terrível coisa. A nossa vida precisa, e nós temos essa alegria de ancorar o nosso coração, a nossa alma, o propósito e sentido da nossa existência naquilo que a palavra nos revela. Como você tem valorizado isso? Como você tem desfrutado? Como é que você tem se relacionado com essa palavra? Talvez seja tempo de eu falar, Senhor, eu entendo isso, mas me ajuda a tornar isso verdade, hábito, costume. Muda essa cultura, o meu pensamento, minha forma de ver, para que eu volte a amar a Tua palavra e entender que ela é atual, viva, eficaz, e ela é quem muda a minha vida e o meu coração. Ela é quem me diz, haverá dias bons, fáceis, tranquilos, e o Senhor é soberano, mas haverá dias de grande e extremo sofrimento, lágrimas, portas fechadas, injustiça, e o Senhor continua soberano. O apóstolo Pedro, então, ele começa a dizer no versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. E aqui, quando ele fala sobre derramar sobre toda a humanidade, aqui está apontado derramar sobre todos os povos, tribos, línguas, nações. Isso não significa dizer que há uma compreensão universalista, que todas as pessoas, salvas ou não salvas, receberão o Espírito Santo. Não, apenas os salvos. Mas esses salvos de todos os povos, sobre eles será derramado o Espírito Santo de Deus. E ele segue dizendo, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Esse é um primeiro aspecto dessa característica do derramamento do Espírito Santo. Não terá uma faixa etária exclusiva que será salva, mas os filhos e as filhas, aqueles que são jovens também, eles
tanto rapazes quanto moças. Não há uma distinção de dizer, não, só os homens é que recebem o Espírito Santo, ou só as mulheres, mas o Espírito Santo para todo aquele que o Senhor elegeu, quer seja ele de mais idade, com mais experiência, ou seja ele mais novo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. E aqui, para a palavra profetizar, para esse verbo, nós temos duas compreensões que não são antagônicas, antes se complementam. Aqui ele pode estar apontando para, eles falarão a respeito de coisas que vão acontecer, numa palavra de conhecimento que no derramamento do Espírito Santo nós vamos ver, por exemplo, o profeta Ágapo dizendo ali no mesmo livro de Atos, haverá uma seca, e ele prediz aquilo que ia acontecer. E essa é uma das possíveis compreensões, mas uma compreensão mais ampla e para toda a história é, eles serão como profetas, boca de Deus, e anunciarão as grandezas e as maravilhas de Deus. Eles vão falar a respeito das coisas de Deus, os vossos filhos e as vossas filhas. E a gente pode rebobinar rápido a fita da nossa cabeça e lembrar que agora há pouco nossos filhos e nossas filhas estavam aqui, e que o Senhor os use como profetas, como boca de Deus, e assim Ele já os tem usado. Nós temos ouvido testemunhos no ministério infantil que semana a semana ensina a palavra de Deus e tem ouvido. Essa semana eu fui servo do Senhor, eu preguei a palavra para o meu amigo, para a minha amiga, eu entreguei a Bíblia para a minha professora. Os nossos filhos e as nossas filhas capacitados, alcançados pelo Espírito Santo e usados por eles. Essa é a consequência do que a gente experimenta do Espírito Santo na vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Eles profetizarão e os nossos jovens terão visões. E de igual forma nós podemos compreender visões a respeito de coisas a serem reveladas, mas especialmente visão a respeito da direção de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja, de acordo com aquilo que a palavra de Deus já revelou. Terão visões de que nós vivemos de um mundo corrompido pelo pecado, estragado, e que tem uma ideologia, que tem um sistema que jaz no maligno e que quer nos levar para um contexto de cegueira, mas eles dizem, nós temos a visão que vem da parte de Deus, que diz, sejam santos. Todos os adolescentes da minha sala ficam, beijam na boca, transam, sem critérios, mas eu tenho a visão da parte de Deus e eu vou ser profeta nesse lugar, e por causa dessa visão que o Espírito Santo me enche, eu tenho o poder, pela graça de Deus, de ser diferente. E é uma visão e uma percepção espiritual que Deus dá para todo crente, uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão. E até sobre os seus velhos eles sonharão. E aqui nós estamos falando sobre filhos e filhas, sobre jovens e sobre velhos, mais uma vez enfatizando, não é sobre apenas aqueles que são mais novos, que possam dizer, não, a gente é que sabe, vocês já são velhos, não. Também os seus velhos, é o que diz aqui, os seus idosos, eles sonharão. E essa é a bênção do Espírito Santo de dizer, olha, esses que talvez vocês falem, não, esse daqui não tem mais sonhos, esse aqui já não tem mais aspirações, não tem mais projetos. Deus vai renovando e dando sonhos, que podem ser também sonhos de revelação de coisas, de compreensões, de coisas que vão acontecer no futuro, mas também entendemos que são sonhos da parte de Deus, de dizer, eu sonho com a igreja que caminha de joelho, que ama oração, que ama a sua palavra, que evangeliza, que investe em missões. Eu sonho com isso, eu não desisti, e por isso eu acordo todo dia de manhã, depois do meu sonho, seja ele espiritual, seja ele um sonho acordado, e falo, Senhor, eu quero cumprir os sonhos do Senhor na minha vida. Até sobre os seus servos, segue dizendo no versículo 18, e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito Santo naqueles dias, e profetizarão. E ele também está dizendo, além das faixas etárias, além do gênero masculino ou feminino, ele está dizendo, independente de classe social, ele diz até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, sobre os servos, sobre a vida deles, será derramado o Espírito Santo. E não haverá exclusivamente para aqueles que têm uma condição social melhor, um derramamento do Espírito Santo, ou para aqueles que são mais humildes, mas será derramado na vida de todos aqueles que são eleitos. O Senhor tem movido o Espírito Santo dele, e a gente vê gente de classes sociais diferentes. É tão bonito a gente olhar para a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca e ver isso. Gente de contextos de muita humildade,
caminhando junto, servindo junto, com gente, com contextos, com oportunidades tão grandes, mas servindo juntos por causa do mesmo Espírito, do derramar do Espírito Santo, que darão a eles a oportunidade de servir e de ser boca de Deus, de profetizar e de falar das verdades de Deus. Versículo 19, eu mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra. Nós lembramos do que havia sido dito por Jesus ali em Mateus no capítulo 24, quando ele fala sobre terremotos, sobre sinais no céu, e ele está dizendo, esses são os eventos que acontecerão nesse tempo da tribulação, depois da vinda de Jesus, onde esses sinais aparecerão, terremotos e guerras. Quando ele fala sangue, fogo e nuvens de fumaça, que outro lugar na face da terra a gente encontra esses três elementos de forma mais evidente, senão em guerras? Quando nós vemos sangue, gente morrendo, sendo atingida, fogo, nuvens de fumaça, sinais, o Senhor está falando, haverão guerras, haverá sofrimento, haverá sinais de que a tribulação está acontecendo e a tendência dela é se acentuar, se intensificar. Mas nesse tempo, aqueles que foram escolhidos por conta do Espírito Santo, eles vão perseverar. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Os sinais também na natureza serão vistos. Os terremotos, os desequilíbrios na criação serão tantos que o sol ele se transformará em trevas. E a segurança, aquilo que para a gente parece ser a coisa que é mais certa, todo dia o sol nasce, se põe, ele já parece não ser tão certo assim. Isso acontecerá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A tribulação ela vai ficando cada vez mais intensa, até que venha o dia do juízo final, a volta do Senhor Jesus, e quando a consumação dessa história, quando a finalização dessa história acontecerá. Mas nesse tempo, aqueles que foram salvos seguirão em perseverança. E acontecerá, e esse é o último ponto e último efeito e consequência do derramar do Espírito Santo. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem invocará o nome do Senhor, senão aquele que o Espírito Santo já alcançou? Todo aquele que chamar, pedir, Senhor, me ajuda, esse será salvo. Mas só pedirá ajuda aquele que o Espírito Santo já revelou a condição de perdido dele. A imagem aqui é como de um grande naufrágio, em que muitas pessoas estão ali tendo um navio naufragado, e aquelas pessoas estão boiando ali, tentando se agarrar em escombros, em salva-vidas, e a força delas já está acabando, e elas estão a ponto de se afogarem, e chega um barco de resgate, a noite é meio escura, e nem todos conseguem ser vistos, apesar do esforço daqueles que estão resgatando, colocando luzes. Mas diz aqui que aquele que gritar, me salve, eu estou numa situação terrível, me encontro perdido e eu mesmo não consigo me salvar, esses serão resgatados e salvos. Mas só serão resgatados aqueles que têm consciência de que estão perdidos, porque aqueles que dizem, eu não preciso de Jesus, eu me basto, ele não tem sequer consciência do seu estado de perdição, porque ele está espiritualmente morto. Então, meus irmãos, esse é o anúncio do Evangelho. E se aqui nós lemos o primeiro sermão registrado, nós lemos na quinta-feira, no culto de ação de graças, o primeiro sermão de Jesus, registrado ali em Mateus, ali logo no capítulo 4, quando Jesus começa a pregar, e a palavra de Jesus é: arrependam-se. O reino dos céus está próximo e já chegou. E a gente só se arrepende se a gente tem consciência de que há erro na nossa vida. A pregação da palavra de Deus atingirá de forma eficiente e eficaz aqueles que o Senhor já escolheu, e nós vamos saber
que eles foram escolhidos, que eu fui escolhido, quando eu entendo, eu estou perdido por mim mesmo. E eu preciso me arrepender. Porque se você continua dizendo, eu sou o dono da minha vida, eu é que resolvo as coisas da minha vida, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero Jesus como Salvador, mas eu não quero como Senhor, você não é salvo. Você tem interesse nas coisas de Deus porque são boas, a bênção, a proteção. Mas quando nós reconhecemos o nosso estado de perdição e de necessidade, e invocamos e dizemos, Deus, eu preciso, eu não dou conta por mim mesmo. Eu preciso do Senhor, eu o invoco, eu chamo por Ele. Ele como Senhor, esse será salvo. E o derramamento do Espírito Santo aponta para a salvação. E talvez alguns de nós aqui nessa manhã já participam, frequentam a igreja durante vários meses, vários anos, mas nunca compreenderam que a vida de vocês não pertence mais a vocês. Não entenderam ainda que nós, por nós mesmos, estamos perdidos e que precisamos do Senhor. Desesperadamente corruptos somos nós. Não temos condição de resolver o grande problema da nossa vida, o pecado. Mas quando o Espírito Santo é derramado, nós nos arrependemos e toda desculpa é varrida. Toda a justificativa humana por causa dos nossos comportamentos, ela é retirada. E nós nos arrependemos até o pó diante de Deus e diante dos nossos irmãos e fala, meu irmão, minha irmã, meu Deus, me perdoe, a culpa é minha, eu estou perdido. Se depender da minha carne, eu farei tudo errado. Mas se o Espírito Santo na sua vida já foi derramado e ele mora dentro de você, ele vai te dar essa consciência. E aí você, como um regenerado, um nascido de novo, invocará o nome do Senhor. Não apenas da boca para fora, mas dentro do seu coração, com a sinceridade, em todas as áreas da sua vida. E você vai dizer, Deus, eu preciso. Eu não sou mais o dono. O Senhor é o Senhor. O dono é o Senhor. E se Ele é Senhor, Ele não é Senhor de parte da sua vida, de alguma porção que você resolveu. Fala, não, Deus, nessa porção daqui da saúde, aqui o Senhor é Senhor. Cuida aí, me dá saúde. Mas nessa porção da parte financeira, deixa que eu administro. Na porção da minha sexualidade, Deus, eu vou dar um jeitinho aqui, o Senhor vira para lá que eu faço do meu jeito. Na porção dos meus relacionamentos, eu vou fazer assim, Deus. Quem me trata bem, eu trato bem. Quem me trata mal, aí não dá para eu tratar bem, né, Deus? Aí o Senhor já está pedindo muito. E está pedindo muito mesmo. E Ele fala, paguem o mal com o bem. E só quem invoca o nome do Senhor, quem realmente é servo dele, pode fazer isso. A gente não tem força por nós mesmos, mas é porque o Espírito Santo derramado em nós pode transformar aquele que é ansioso, aquele cuja mente está corrompida e angustiada por causa do pecado, em um crente que descansa na certeza de que eu não sou o dono mesmo, não é no meu tempo, não é na minha forma, mas o Senhor, eu já o invoquei, Ele é o dono da minha vida, e aquilo que Ele quiser, e aquilo que Ele entender que precisa ser mudado, eu entrego a chave de tudo, tudo é dele, Ele é o Senhor. O derramamento do Espírito Santo transforma cada um de nós em servos que compreendem que temos um Senhor. Será que a mensagem da salvação, será que saber dessa notícia de que nós temos um Senhor, ela tem impactado a sua vida? Será que tem pecados que a gente ainda carrega como
um bichinho de estimação e fala, não, Deus, eu largo tudo, mas isso aqui não. Isso aqui eu sou o dono. Nos últimos dias será derramado o Espírito Santo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, você tem um Senhor na sua vida. Ele cuida, protege, ajeita, limpa, corrige, santifica e amorosamente continua segurando a tua mão e te conduzindo. Que nessa manhã os efeitos do Espírito Santo derramado em nós possam se fazer presentes. Que a gente não viva mais sozinho, achando que a gente pode viver a nossa vida como crente solo, e eu não preciso de ninguém. Que a gente possa viver interpretando a realidade não a partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho que é, mas daquilo que a palavra de Deus me diz. E a reboque vem as sensações, as emoções são boas, mas elas não são o primeiro vagão desse trem. O primeiro vagão é a palavra de Deus, é ela que define a minha vida. Em terceiro lugar, que a gente viva na consciência de que nós temos um Senhor. Ele cuida da igreja, Ele cuida da tua vida, Ele cuida de cada um de nós e Ele nos tem guardado. Que a gente possa descansar nessa certeza e viver como crente, no poder do Espírito Santo, numa igreja pentecostal, uma igreja que, na ocasião do derramamento do Espírito Santo, entendeu a palavra do Senhor é o mais importante. Uma igreja que foi alcançada por esse derramamento e que vive na alegria dessa salvação em Cristo Jesus.